Olá pessoal, paz e graça, quem vos fala é o pastor Patrick Ribeiro e estamos hoje concluindo a nossa segunda etapa da nossa jornada, onde temos como tema dessa etapa o impacto do pecado e da graça no autoconhecimento. O nosso tema do dia de hoje é muito especial porque estará nos lembrando do poder da graça de Deus que age na fraqueza, o poder que age enquanto nós nos sentimos vulneráveis, né? 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer que o Senhor disse a ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Meus irmãos, como nesse segundo bloco de ministrações voltadas para uma reflexão sobre pecado, fraqueza, áreas que nos limitam, né, e que precisamos confessá-las, as áreas de vulnerabilidade da nossa vida, nós percebemos que o quão dependente somos dessa graça de Deus. Na sociedade em que vivemos, onde falar de fraqueza ou até mesmo confessar a fraqueza é quase um tabu, somos incentivados o tempo todo a parecer fortes, autossuficientes e até mesmo inabaláveis. Porém, como vocês perceberam no verso que lemos, Paulo nos apresenta uma lógica totalmente oposta a esta que a sociedade impõe a cada um de nós. É na fraqueza que Deus mais se manifesta na nossa vida. O pastor Spurgeon, ele afirma que a fraqueza reconhecida é a força mais verdadeira. Quando tentamos esconder ou até mesmo negar as nossas limitações, nos fechamos até mesmo para a ação de Deus. Porque, como nós já temos mencionado na segunda etapa, tudo começa com o reconhecimento. Eu gosto muito de lembrar do filho pródigo, né? Quando ele reconhece que na casa do pai havia abundância de alimento e ele estava perecendo de fome, e ele então em seu coração, na parábola que isso conta, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pequei contra os céus e contra ti. Ele reconhece. Jesus disse em Apocalipse capítulo 2, verso 5: lembra-te, pois, onde caíste, e arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, Deus age quando nós reconhecemos nossos pecados. É o que nós temos aprendido. Mas também Deus age quando nós reconhecemos as nossas limitações. E eu gostaria muito que os irmãos entendessem que Paulo aqui não está dizendo de fraqueza, pecado. Ele está falando de fraqueza, limitações. Até ontem nós falamos sobre a questão do pecado, da falha, né, do erro ao alvo, porque pecar é errar o alvo, né, é desobediência contra Deus. Mas a fraqueza não diz necessariamente uma desobediência quanto ao mandamento divino, mas simplesmente a nossa humanidade. É quando temos a coragem e a humildade de reconhecer essa humanidade e abrimos espaço para que o poder sobrenatural de Deus opere onde nós somos vulneráveis. E aí essa vulnerabilidade nos permite enxergar quem realmente somos. Por isso que nessa jornada de autoconhecimento, nós temos frisado que ele só vai ser de fato real quando nós paramos de fugir das nossas fraquezas e começamos a apresentá-las diante de Deus, reconhecendo-as como também legítimas, como parte de nós. Então, algumas fraquezas, como, por exemplo, a impaciência, né? Às vezes nós somos tomados de uma irritação e
irritar-se, ficar com raiva, não é pecado, não é uma falha, não é uma desobediência. A irritação, né, a raiva, faz parte das nossas emoções e precisamos aceitá-las, reconhecer isso. Deus é um Deus que se ira todos os dias, já dizia o salmista. Jesus irou quando viu as pessoas fazendo do templo um covil de ladrões. E essa ira, né, de Deus, essa ira de Cristo, né, nos mostra que esta emoção veio no pacote quando Deus criou o homem. A raiva veio no pacote. Então tem pessoas que querem negar essa raiva e falam, eu não deveria ter ficado com raiva. Não, a raiva faz parte do pacote de emoções. Porém, é o que nós fazemos com a raiva que vai definir se é pecado ou não. É o destino, né? O próprio Tiago diz, ireis, mas não pequeis. Isto é, você pode até ficar com raiva, mas você não pode usar a raiva como justificativa para o pecado. Você precisa pegar essa raiva e destiná-la de forma correta. Reconhecer que sozinho você não consegue gerenciar essa emoção que muitas vezes é muito forte, principalmente quem naturalmente já tem uma tendência a ser mais descontrolado nessa área. Por isso, essa vulnerabilidade, essa fraqueza, esta limitação precisa ser posta diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu reconheço que essa raiva mais aflorada faz parte de um temperamento. E esse temperamento, quem criou e quem me deu foi o Senhor. Porém, eu quero pedir a tua ajuda para gerenciar melhor esta emoção. Assim como a euforia e a alegria demasiada pode te levar a situações até mesmo de constrangimento, né? A raiva pode também levar você a condutas vergonhosas. Por isso, colocar diante do Senhor nossas emoções e pedir que Ele nos ajude a manifestá-las de maneira sábia e prudente é a melhor coisa. Por isso, a nossa vulnerabilidade revela a nossa humanidade. E quando nós entendemos a nossa humanidade, nós somos mais dependentes de Deus. E é por isso que a fraqueza é reconhecida, né? A fraqueza reconhecida é a força mais verdadeira, porque ela nos leva a buscar o Senhor. A insegurança é uma outra situação que nos limita. Quantas pessoas, né, lutam contra a insegurança, esse sentimento de inferioridade, de medo, de fracasso, esse sentimento de que você não consegue tomar decisões sozinho e que precisa sempre estar consultando diversas pessoas. E Deus hoje coloca em seu coração, e eu oro para que isso aconteça, né, esse entendimento de que tudo certo ser inseguro. Depois nós podemos falar do porquê dessa segurança em algum momento. Esse não é o foco aqui, porque a insegurança é reflexo até mesmo de um condicionamento, mas podemos discutir mais profundamente depois. Mas a questão é, se você se sente inseguro e precisa de auxílio de outras pessoas, aceite, mas trabalhe. Trabalhe para que você construa uma autonomia em Cristo Jesus, né? Deus quer que você entregue essa fraqueza para Ele e confie nele, na força que vem dele, na sabedoria que vem dele, ok? Mas não deixe de trabalhar, entender que tanto a impaciência quanto a insegurança são vulnerabilidades que precisamos reconhecê-las, mas precisamos desenvolver uma inteligência comportamental para aprendermos a lidar com isso e aí melhorarmos quanto à insegurança. Esse medo de fracasso pode te levar a duvidar, ok? Até mesmo da ação de Deus através de você. Pode levar você a duvidar do seu potencial, daquilo que você já tem desenvolvido, né?
duvidar da sua competência, duvidar da sua jornada de aprendizado, que Deus permitiu que você aprendesse, né, desenvolvesse, e essa insegurança pode estar te impedindo de manifestar assertivamente os dons que o Senhor tem te dado. Então, temos que trabalhar. Eu quero também frisar uma terceira área de vulnerabilidade. Eu poderia fazer uma lista enorme aqui, né? E você vai poder compartilhar nos comentários qual é a área de vulnerabilidade que você mais precisa, né, trabalhar. Essas três que eu vou citando aqui pode ser, mas você talvez tenha outras, como por exemplo a dependência da aprovação das pessoas. É comum a gente ficar buscando a validação dos outros, né? Muitos de nós, talvez, sempre querendo fazer algo para as pessoas poder gostar da gente, né? Nos aceitar. Amados, é uma vulnerabilidade que muitas vezes nos deixa refém do sim. E você vai sendo, né, vai dizendo sim para todo mundo, se mostrando aquela pessoa gente boa, e muitas das vezes a consequência disso é você perder quem você é, né? O não faz parte de ser cristão. Nós vemos que o próprio Deus disse não para o filho dele na cruz. Ele tinha que cumprir a missão, e naquele momento Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então faz parte o não. E às vezes, para que você possa ter uma saúde mental melhor, ou até mesmo a saúde familiar melhor, você precisa dizer não para algumas outras coisas, porque quando você vê tudo como prioridade, você não tem nenhuma prioridade. Então, para você, em algum momento, assistir melhor a sua família, assistir melhor o chamado de Deus para sua vida, ou até mesmo cumprir o propósito que Deus te chamou, você vai ter que dizer não para outras coisas, para alguns favores, para alguns pedidos, e tá tudo bem. Porque muitas das vezes nosso sim está muito linkado a essa dependência da aprovação, ou até mesmo o medo de perder a amizade, ou o medo da pessoa ficar chateada. Lembre-se bem disso. Essa dependência de aprovação pode te levar a uma escravidão emocional, ou podemos dizer uma codependência emocional. Por isso, hoje, reconheça essa fraqueza e decida confiar que a sua identidade não está firmada na aprovação alheia, mas firmada naquilo que Deus te chamou para ser, firmada em Deus, o seu Senhor. Por isso, eu quero sugerir como ação prática do dia de hoje, para você novamente, ao final desse áudio, tirar alguns minutinhos para refletir. Qual a área em que você se sente limitado? Pode ser na área emocional, pode ser espiritual, relacional. O que você identifica como uma vulnerabilidade que você precisa entregar ao Senhor e dizer: Senhor, esta vulnerabilidade faz parte de mim, porque sou humano, e como diz a Bruna Carla, né? Sou humano, não consigo ser perfeito. Então quero colocar diante do Senhor e pedir que isso me ajude a superar esse desafio e me dê discernimento. Possa ser, querido, que Deus fale para você como falou para Paulo: relaxa, porque meu poder se aperfeiçoa exatamente nessa sua vulnerabilidade. É exatamente essa vulnerabilidade, essa limitação, que faz com que você me busque e que esteja dependente de mim. E é por isso que eu vou usar isso para a minha glória. Pode ser que Deus responda que não vai tirar isso de você, mas possa ser que Ele fale: ok, eu vou te auxiliar nesse processo, eu vou te ajudar nesse caminho. Depois, você vai escrever essa fraqueza em seu diário, né? E orar a Deus e deixar ela marcada. Sabe por que é importante deixar marcado? Porque agora você vai tomar consciência dessa vulnerabilidade, que talvez você ainda não tinha, e você vai poder acompanhar esse processo de transformação no decorrer da nossa jornada e até depois dela, porque eu não estou dizendo que você vai terminar os 40 dias, uau, transformado. Não é essa aqui. A nossa proposta é
colocar luz onde não havia. É entender quem somos para aceitar o que nós não podemos mudar e colocar diante do Senhor para que Ele possa fazer a boa obra. E aquilo que nós podemos mudar, iremos fazer, ok? E terceiro, se você estiver ouvindo esse áudio pela manhã, que é o que eu recomendo sempre, durante o dia, quando você perceber que essa fraqueza está se manifestando, respire fundo e repita para si mesmo: o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim, aqui e agora. Sentiu essa vulnerabilidade aflorando, seja qual for, dependência da aprovação, insegurança, impaciência ou outra que você vai poder perceber aí, vai falar, repita isso: Senhor, reconheço que nesta área sou fraco, sou limitado. E aqui fraqueza não é pecado, é apenas uma característica da nossa personalidade humana que talvez não tenha agregado tanto a você e tenha até mesmo te sabotando. Sei que sozinho eu não consigo, mas eu confio que a tua graça me dá força e me sustenta para continuar avançando apesar das minhas vulnerabilidades. Por isso, queridos, para a gente concluir, eu quero te lembrar: fraqueza não é derrota, é o ponto de encontro entre a nossa humanidade e a graça poderosa de Deus. Por isso, permita-se ser vulnerável diante de Deus. Pare de ficar negando e fugindo. Veja como Ele transforma suas limitações e depois disso, dê testemunho. Fale: olha, eu era assim e Deus fez essa mudança. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E a partir de amanhã entraremos no nosso terceiro ciclo desse 40 dias. A cada 5 dias nós estamos trabalhando um ciclo diferente. E o de amanhã é identificando e transformando padrões de comportamentos. E o tema é renovando a mente e o coração nas questões práticas do nosso dia. Deus abençoe você e eu espero você novamente amanhã. Fique na paz. Tchau.